Olá a todos, bom dia, boa tarde e boa noite, onde quer que estejam. É um prazer ter a vossa presença aqui hoje para a nossa quarta sessão do programa de formação para a Juventude Global. Hoje vamos falar sobre os atores, agentes não estatais que fazem parte para aumentar a ambição da NDC. Hoje temos connosco a Mirna, que está aqui como moderadora também. Peço que te apresentes. Olá, sou a Mirna. Sou parte da equipa do Global Youth Climate Training. Então é um prazer voltar a ver-vos. Obviamente, o tópico de hoje é super importante. Todos sabemos isso. É incrível ver as consequências, os efeitos que têm os agentes não estatais no desenvolvimento do CDN. Tenho muita vontade de ver como é que ouvir estas palestras e ouvir os resultados finais também. Vamos partilhar aqui o slide para ver o programa de hoje. Temos três palestrantes excepcionais. A Carla Young, ela é Youth Speaker, está em Hong Kong. Depois temos o Yuba Sakona, que é o Conselheiro Especial para o Desenvolvimento Sustentável no South Center. E depois cá a Celson, Diretora de Políticas e Parcerias da Universidade de Oxford. Hoje, no final desta sessão, vamos ter que saber porque é que as interpretações técnicas sobre clima têm que estar acompanhadas de uma contextualização e o entendimento das preferências sociais e aceitação cultural, explicar os cruzamentos que há entre a governança empresarial e a ambição nos GNDCs, avaliar e compreender quais é que são os diferentes GNDCs dos países e, muito importante, saber onde ir e com quem falar para as recentes análises dos NDCs. Temos excelentes palestrantes hoje. É um prazer poder apresentar a Carly Lang. É, só um pequeno apontamento antes de apresentar a Carly. A toma de notas já está no chat, tem aí o link onde já podem tomar notas. A Carla Lang é membro do Grupo Consultivo da Juventude da ONU, da Ásia Pacífico para a Justiça Ambiental e Climática, onde contribuem ativamente para o avanço destas questões críticas. A paixão e a experiência da Carly vão para além do seu papel de consultora. Ela reconhece a necessidade urgente de uma transição climática e, por isso, cofundou o Climate Incubator. Esta iniciativa funciona como uma plataforma dinâmica para indivíduos que procuram adquirir as competências e os conhecimentos necessários para enfrentar eficazmente as alterações climáticas. Como uma incubadora que capacita os jovens, ela criou a Climate Incubator para promover a aprendizagem colaborativa, o trabalho em rede e o desenvolvimento de competências ecológicas. Muito obrigada por uma apresentação tão bonita. Olá, sou Carly, de Hong Kong, estou a falar de Hong Kong. Muito obrigada pelo vosso convite e obrigada a todos por estarem aqui presentes. Para começar, vou partilhar o meu ecrã. Ok, ótimo. Antes de chegar aqui, pensei muito o que é que vou partilhar com o tempo que eu tenho. Então, eu decidi, em vez de dar uma formação muito técnica, quero falar sobre a minha experiência pessoal, em envolver os agentes não públicos neste processo. Então, para o fazer, há muita informação que pode ser bastante excessiva. Porque afinal de contas inclui uma grande gama de agentes do setor privado também, investigadores, etc. E me pergunta é qual é que é o nosso papel? Como é que nós nos podemos posicionar durante toda esta viagem, este caminho? Para o responder, gostaria de partilhar com vocês um pouco do meu caminho, da minha viagem. Por isso vão ter que me aguentar um pouco, vão ter que aguentar os meus desenhos também, em que vão ilustrar a minha experiência. A minha viagem tem sido uma montanha russa. Eu comecei como estudante e depois entrei em cheio nos projetos comunitários no Uganda e no Hong Kong também. Até lancei o meu próprio negócio.
que não funcionou durante o ano. Depois voltei para a escola, fiz o meu mestrado, depois apareceu a Covid e tive um momento de iluminação, que foi entender que o que eu queria mesmo era ter um papel mais ativo nas negociações contra as mudanças climáticas, participar nas COPs, negociar, etc. Eu entendi realmente qual é que era o meu papel. Quis evoluir nesse sentido, por isso tenho sempre. Eu posso ser estudante, pode ser investigadora, posso ser empreendedora, posso ser delegada da COP ou uma defensora, mas qualquer um destes papéis me mostrou que eu posso lidar com vários tipos de pessoas, de vários setores. Às vezes trabalho com universidades, com especialistas privados. Depois, como investigadora, tenho que trabalhar com as comunidades locais, como ONGs, por exemplo. Eu comecei a ver essas pessoas como atores, como agentes. Porquê? Porque as suas vozes são realmente muito importantes. E ahm, tive um trabalho em que tive que falar com o governo e também com empresas de médio ou pequeno tamanho, porque tive que fazer um trabalho muito profundo de investigação durante muito tempo. E a verdade é que essa experiência foi muito valiosa para mim, porque eu agora já sei como lidar com cada um destes grupos, como negociar com as comunidades locais. Realmente estas vozes são muito importantes. O que eles têm para dizer é muito importante. Então, depois de ir encadeando, juntando um projeto com outro, entendi que o meu papel, o meu objetivo é inspirar as pessoas para que possam fazer o bem e também, obviamente, contar-se com uma colaboração que permita criar uma mudança sistémica, política ou cultural. A minha pergunta agora para vocês é: vocês que papel querem ter em todo este processo? Esta pergunta para mim é fundamental, porque para mim as nossas ações mostram que estamos a agir de acordo com a nossa personalidade. Sabendo isto, o passo seguinte vai ser o que eu vou agora explicar. Há 2 anos atrás, eu juntei-me ao grupo consultivo da ONU. O meu objetivo, a minha ideia nessa altura, era alcançar o processo de tomada de decisões local, também a nível estatal e internacional, de uma forma mais inclusiva. Eu lembro-me que uma das primeiras reuniões, na ONU foi uma sessão relacionada com os direitos humanos. Eu estudei psicologia, por isso não sei, não conheço muito os termos jurídicos. E lembro-me que os meus companheiros na altura, os meus colegas advogados, tinham muita informação, claro, eu não. Então, com eles pude aprender, pude conseguir ter mais experiência, conhecer melhor as partes interessadas e implicadas em todo o processo. Então, a pergunta a fazer realmente pode ser só uma. ah, Será que uma aldeia, por exemplo, tem voz própria se há uma empresa que quer destruir os seus campos? Sim, tem voz. Agora, quais é que são as barreiras que esse povo, que essa aldeia pode ter para expressar a sua voz? Porque se calhar, por exemplo, há diferentes culturas ou crenças em cada povo, podem ter dificuldades em encontrar financiamento. É muito, às vezes, até mesmo para mim, não entendo, eu não entendo muitas vezes determinados temas jurídicos, por isso, como é que eles vão entender se não têm tanto conhecimento? Por isso, temos que encontrar uma forma de simplificar toda esta informação para a poder transmitir para eles, para que eles possam realmente ter um papel ativo na tomada de decisões. E o que falta aqui também é o enquadramento, é um espaço, um marco para que possam expressar as suas opiniões, ter um papel mais ativo, ahm, na criação de políticas. E se passamos isto aos GNN, então isto ainda é mais massivo, porque há muito trabalho que tem que ser feito no próprio campo.
o trabalho com as comunidades locais, as- também com as plataformas mundiais, onde é que nós podemos estar para poder ajudar? Então, quando eu olho para a minha vida, para o meu caminho, há algo muito importante a ter em conta. É, independentemente de se somos investigadores, empreendedores, temos que saber que as nossas iniciativas têm que realmente ser úteis. Então, agora vamos falar de como agir, o que fazer para que sejam realmente úteis. Quando eu estou perdida, gosto de olhar para esta imagem. Porquê? Porque ah, mostra-me que temos oportunidades internas e externas e mostra-me o caminho. O que é que nós podemos fazer como jovens? Todos os que estamos aqui presentes nesta ação podemos fazer muita coisa. Há muitas atividades que podemos levar a cabo, podemos recaudar financiamento e fundos, dar formação, ah, ou mesmo pressionar para exigir responsabilidades às entidades das nossas localidades e comunidades, planificação, etc. Temos que ter planos concretos, realmente. E à medida que vamos avançando nesta grande aventura de mudança global, temos que recordar que todos temos um papel fundamental a desempenhar e é que a viagem pode se parecer às vezes demasiado, mas há uma recompensa gigante no final deste caminho. Eu nunca poderia ter pensado na minha vida que ia falar mais tarde e ia usar termos jurídicos como defensora. Por isso, o que eu vos digo é procurem essa missão para que esteja bem alinhada com a vossa personalidade, com a vossa forma de ser. Agradeço o vosso tempo. E tenho muita vontade de ouvir as vossas opiniões, as vossas experiências, de a ler-se no chat. Agradeço novamente a vossa presença. Foi incrível. Muito obrigada, Carla. E tens razão, é tão importante conhecer, saber qual é que é a nossa missão, e quando o fazer. Muito obrigada pela tua intervenção. É verdade, muito obrigada. Agora quero apresentar o nosso próximo orador. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma visão incrível da tua vida, do teu trabalho. Agora é o meu prazer apresentar o Yubi Sakona, o nosso próximo palestrante. Yubi Sakona é uma figura mundial que tem informação técnica muito profunda e que trabalha para o desenvolvimento da África. Ele é vice-presidente do painel intergovernamental sobre alterações climáticas, do IPCC, foi até em outubro de 2015. Antes disso, ele foi co-presidente do grupo de trabalho 3 do IPCC, sobre mitigação das alterações climáticas, para o quinto relatório de avaliação, depois de ter sido autor principal desde 1990. Tem mais de 35 anos de experiência em energia, ambiente e desenvolvimento sustentável em África, e por isso é uma figura muito bem conhecida a nível mundial e de referência também. Para além de todas estas realizações, Yuba tem um historial comprovado de liderança e gestão organizacional, por exemplo, como coordenador do Centro Africano de Política Climática, como secretário executivo do Observatório do Saara e do Sahel. É uma figura global com profundos conhecimentos técnicos, uma grande experiência política e um empenho pessoal para o desenvolvimento da África. Muito obrigada. Vou mostrar o meu ecrã. Cumprimentos desde Bamako, em Mali. Muito obrigada pelo convite. Eu perguntava-me de onde é que a Alex estava a falar. Vou falar-vos agora sobre o envolvimento do compromisso dos agentes não estatais no desenvolvimento dos NDCs. Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante ter em conta, é importante, eh, sei que alguns de vocês já sabem o que eles são, mas é sempre bom repetir essa informação. Os agentes não estatais podem incluir empresas, organizações da sociedade civil, grupos de pessoas indígenas, por exemplo, instituições académicas ou governos locais. Eles têm um papel fundamental para as determinadas contribuições a nível nacional.
sua participação nestas contribuições durante o processo de estabelecimento das contribuições é muito importante para poder estabelecer e implementar ambições mais vastas, mais realizáveis e poder ter o enquadramento também mais inclusivo e mais ambicioso e também poder reconhecer os mais participativos têm o seu papel cada vez mais reconhecido no que diz respeito à governança climática global, através de plataformas como o Programa de Ação Climática Mundial. Eles, e eles contribuem para que todo este trabalho seja mais eficaz. Eles podem integrar os agentes estatais no marco de políticas climáticas. Portanto, oferecendo esta experiência técnica, recursos financeiros, etc., os agentes não estatais poderão contribuir para planos de ação climática que sejam mais eficientes e que sejam mais completos. Agora, quais é que são as dificuldades que poderemos encontrar? O que é que temos de ter em consideração? O Sul Global precisa de ter determinadas intervenções técnicas para poder lidar com as alterações climáticas e adaptar-se aos contextos locais, tendo sempre o apoio e o financiamento internacional. Este tipo de intervenções poderão contribuir para o desenvolvimento sustentável, para a resiliência e para o bem-estar das comunidades locais. Além disso, também, este tipo de intervenções técnicas têm como objetivo mitigar as alterações climáticas e promover a sustentabilidade. Para tal, tem que adaptar-se ao tecido cultural e social das comunidades, para poder garantir, então, eh, que o êxito e a sustentabilidade. Então, sem uma personalização, as intervenções podem falhar porque vão encontrar-se com conflitos culturais, resistências não esperadas ou até mesmo um aumento da desigualdade já existente. Como tal, é imperativo incluir todas estas comunidades do Sul Global. Sendo assim, vamos ver algumas necessidades de intervenção técnica que são fundamentais para que possamos ver se realmente mudar o caminho do desenvolvimento. Por exemplo, no que diz respeito à aplicação de energia renovável, podemos utilizar a energia eólica e solar, podemos passar para sistemas fora da rede ou utilizar redes mais pequenas, também a agricultura inteligente. Podemos conseguir ter cultivos que possam ser mais resistentes à seca ou elaborar práticas mais sustentáveis da gestão da terra, fazer uma melhor gestão dos recursos hídricos através de uma rega mais eficiente e também do armazenamento das águas da chuva pluviais. É muito importante também reduzir a utilização da água na agricultura. Quanto à redução do risco de desastres e o aumento da resiliência da população, o que nós vemos é que em muitos países houve uma mudança e então tivemos que lidar com desastres naturais, como por exemplo, inundações, o que levou à necessidade de desenvolver um sistema de alerta precoce para estes fenómenos naturais tão extremos. E isto é muito importante. Estar alerta é muito importante. Além disso, também temos que ter em consideração a economia circular, ou seja, a gestão dos resíduos com tecnologia que nos permita transformar os resíduos em energia e também conseguir mais eficiência a nível da reciclagem. Depois temos a planificação urbana e o transporte, por exemplo.
Aqui encontramos o desenho urbano, sustentável, transporte público e veículos elétricos. Neste sentido, temos que ter em consideração muitos aspectos técnicos e, além disso, também temos que pensar na reflorestação. Agora, por que é tão importante personalizar as intervenções locais? Porque, por uma parte, deve haver uma aceitação por parte das comunidades locais, deve haver uma aceitação também da cultura existente para que as intervenções se possam adaptar às práticas locais para garantir que existe uma inclusão e equidade social para mitigar a desigualdade social. Obviamente também temos a adoção de medidas a longo prazo sustentáveis que incluem mudar a nossa forma de agir, de atuar. A ação comunitária é vital. Também temos que dar muito valor à transferência de competências e conhecimento durante todo este processo e também de recursos a nível local. E por isso temos que considerar o conhecimento dos povos, das populações originais. À parte disto, em relação às políticas e à governança, temos que estar alinhados com as estruturas de governo local, obviamente, e também a aumentar o sentido de legitimidade para conquistar a confiança. Agora, como é que podemos personalizar estes programas locais, tendo em conta diferentes aspectos em cada intervenção técnica? Devem ser abordagens participativas que incluam as comunidades locais para a própria planificação, desenho e implementação das intervenções. Isto faz com que as intervenções possam ser personalizadas às necessidades locais, às preferências das comunidades, dando-lhes assim um sentimento mais profundo de pertença, porque eles sentem que são parte das decisões que se tomam para as suas terras, as suas comunidades. Aqui, como contextualizar? Podemos identificar aqui as dificuldades através desse tipo de avaliações. Estas avaliações devem ser feitas antes das intervenções. Também é necessário trabalhar lado a lado com os líderes locais, com as ONGs que trabalham em campo, com organizações comunitárias, porque são entidades que entendem, compreendem a realidade do terreno, qual é o seu contexto, e vão poder moderar a comunicação entre os agentes externos e a comunidade. Em quarto lugar, temos a formação e a educação. É fundamental oferecer educação e oportunidades de formação, de desenvolvimento, de capacidade, para poder garantir que as comunidades possam entender a natureza das intervenções técnicas, porque é que existem, qual é o seu objetivo. Porque ao entenderem o que são e para que servem, vão poder adaptá-las ao seu contexto cultural. Então temos que entender quais é que são as necessidades, as disparidades, as lacunas para encontrar uma resposta para elas. Além disso, esta abordagem também nos vai ajudar a criar experiência e resiliência locais. Temos de começar pela base, pelas comunidades. Não há dúvida nenhuma. E das suas capacidades para construir, temos que ter em conta a formação que temos que dar à comunidade para poder cobrir as dificuldades que possam existir. É muito importante também reconhecer que, afinal de contas, o Sul Global caracteriza-se por ter estruturas sociais e condições económicas muito diferentes. Portanto, as ações climáticas têm que estar, obviamente, adaptadas à realidade local. Há pessoas que falam da África como se fosse uma aldeia. Não, é um continente muito grande, muito diverso, composto por
todo o tipo de diversidades políticas, religiosas, culturais. Então, para tomar decisões, temos que ter em consideração esta riqueza, esta diversidade, porque sem esta informação, sem esta personalização, as intervenções podem não funcionar, não ser suficientes, porque não vão estar harmonizadas com as experiências e as prioridades e os valores das pessoas que deveriam de ajudar. Como tal, todo este trabalho assim não vai servir de nada. Se não há essa personalização consciente, temos que passar por todos estes processos, ter em conta todas estas diferenças para conseguir o sucesso das intervenções. Também é muito importante destacar que toda esta personalização é fundamental, é imperativa, não é só uma ideia, uma consideração, não, é algo necessário. É necessário implementar as intervenções no sul global para que sejam sustentáveis e para que ajudem, e, efetivamente. Se respeitamos os conhecimentos locais e podemos desenvolver, juntamente com as comunidades, uma tomada de decisão, se podemos tomar decisões com as comunidades e se podemos garantir que as intervenções que fazemos estão adaptadas a nível social e cultural, podemos criar soluções não só eficazes e eficientes para mitigar as alterações climáticas, mas podemos ajudar as comunidades, podemos promover a igualdade social e podemos garantir a resiliência a longo prazo. Ou seja, é fundamental que tenhamos sempre em consideração as comunidades locais em todos os sentidos e temos que ter em consideração as realidades locais, os âmbitos locais, os contextos locais. Era esta a informação, os aspectos que eu queria ah, trazer à nossa grande conversa para que possamos ser mais ambiciosos nas nossas contribuições. Muito obrigada, foi incrível. Tens uma capacidade de mobilização incrível. Em, a formação das comunidades E não, para além em do várias partes do desenvolvimento mundo de vemos isso capacidades. acontecendo e é muito bom, uma grande provocação da sua parte. Obrigada por como você passou pelas intervenções e o contexto. É algo muito positivo. Vemos vários comentários no chat e isso está fazendo sentido para todos. Muito obrigada por seu tempo. E apenas lembrando, se tiverem perguntas, podem colocar no chat. Depois da intervenção da Caia, vamos fazer essas perguntas. Eu vou passar de novo para a Merna. Por favor, peça aos falantes de francês que façam a pergunta em francês. Sim, temos alguns comentários em francês. Muito obrigada. Merna, é para você. Obrigada. Eu estou muito animada em apresentar a Kaia Axelsson. É pesquisadora e chefe de políticas e parcerias na Oxford Net Zero. Ela lidera uma equipe para traduzir pesquisas e recursos em políticas e padrões para definir e alcançar carbono zero. Depois de anos trabalhando como organizadora, ela se mudou para Oxford para trabalhar na conexão internacional de comunidades. Ela ganhou distinção por sua pesquisa sobre coalizões de energia renovável. Seu foco atual é na governança e no cenário regulatório de emissões zero. Ela é autora do guia da Oxford Smith School para a concepção e entrega de compromissos carbono zero. É o relatório mais baixado do site desde fevereiro de 2024. Incrível! Ela vai falar sobre a governança e esse envolvimento dos atores não estatais. Obrigada, Caia. Olá, obrigada, Merna. Agradeço a todos desse time. Estou muito animada em estar aqui com vocês hoje.
é algo que eu venho escutando há muito tempo, desde que esse grupo foi formado, esse poder dos jovens. Então, muito obrigada por todos os organizadores e os tradutores. Eu fui convidada hoje para falar de um dos meus tópicos preferidos, que é o poder que temos para fazer essa mudança de baixo para cima e de cima para baixo, em todos os níveis, e como isso se intercepta com políticas locais, corporações, ações climáticas e as empresas de fato se envolvendo e criando metas para fazer essa esse plano de carbono zero. Então, isso é uma ideia de fazer com que a gente consiga garantir que em todos os níveis tenhamos essa equidade. Se você puder passar o meu slide. Bom, acho que eu consegui. O próximo, por favor. Bom, eu sei que vocês todos já sabem o que são os NDCs, mas eu pedi ao ChatGPT para me dar uma explicação bem simples, caso vocês tivessem que explicar isso na sua família, e ele fez um trabalho bom, como vocês vão ver aqui. Um NDC é um plano de um país para combater a mudança climática. E cada país, com as informações decididas no Acordo de Paris, precisa decidir como vai reduzir a poluição que está causando todos esses problemas. E esses planos explicam como cada um desses países vai fazer para mitigar as mudanças climáticas, proteger o meio ambiente. Então, a cada 5 anos, os países atualizam esses planos e por isso que temos as COPs, com essa frequência também para discutir sobre isso. Bom, os NDCs, mais do que uma definição, precisamos também entender o que eles não são. Eles não são leis, não são leis em nível doméstico. E então, uma das coisas que vemos é essa determinação dessa contribuição do país. Mesmo que isso não seja uma lei, eles também não são um objetivo fixo. De tempos em tempos, precisamos revisar e atualizá-los. E eles também não são limitados a emissões. Alguns estão até representados em outras métricas que podemos falar mais para frente, que podem causar essa questão de comparação, mas em geral eles aparecem como emissões e incluem outras métricas que estão relacionadas com natureza, energia, que mostram esse perfil do país de onde elas vêm. Para o próximo slide. Então, tem um relatório muito importante para avaliar se as contribuições domésticas e globais estão apoiando e se são suficientes em termos dos nossos objetivos com relação à temperatura. Pensamos se essas contribuições vão de fato alcançar esse objetivo, e nem sempre é o caso. Vocês veem como algumas determinações nacionais podem nem sempre chegar nessa ambição que precisamos globalmente. Então, aqui é um resumo da Carbon Brief. Eu recomendo, é uma grande fonte para mostrar essas contribuições. Então, é um resumo de um relatório que chega para as Nações Unidas, talvez anualmente, com alguma regularidade, e que fala das políticas atuais e para saber se estamos
de fato no caminho ou não para chegar aos objetivos que temos. E vocês conseguem ver aqui que como as políticas atuais, os NDCs, estão e como isso está há uma grande diferença do nosso objetivo. Atualmente temos um abismo aí, algo em torno de 2 a 3 graus com os objetivos atuais. Então, estamos na metade do caminho ainda. Tem muita coisa que precisamos ver acontecendo para essa próxima sequência de NDCs. Então, em cada um dos países ou nas empresas, mesmo que você trabalhe, num nível doméstico, nacional, vamos ver de que forma, isso pode acontecer com os NDCs. Desculpe, eu passei aqui o slide, mas vamos lá. Quando falamos de ações climáticas, talvez seja importante pensar em como você pode chamar assim de um triângulo de ações. Os NDCs estão ali na ponta do triângulo. Abaixo deles, precisamos que os países tenham objetivos. Alguns têm uma estrutura, uma legislação de atos climáticos que mostram os objetivos que estão suportando esses NDCs. Abaixo desses objetivos, precisamos ter essa regulação para que a economia esteja voltada para os NDCs, as regulações, as políticas. E no futuro, isso pode ser um requerimento que todas as empresas do mundo precisam se comprometer, ou especificamente nesse país, para objetivar as emissões e justamente para evitar os riscos. E abaixo disso, temos um objetivo subnacional dos estados, das regiões ou de outros países, quero dizer, empresas de vários países ou pequenas e médias empresas. Bom, é uma via de mão dupla e é algo que vai alimentando o outro. Existe essa relação entre o a base da pirâmide e o topo da pirâmide que está falando das ambições, está tudo em relação. É algo que vamos falar em mais detalhes. Eu vou começar pela parte de baixo do triângulo. Então, os principais emissores ao redor do mundo, por país, quando falamos dos NDCs, e isso entra em textos de negociação, se torna algo muito mais complicado, mas as principais métricas em perfis diferentes de países, ou países de populações diversas, PIBs diversos, você vê que a China tem o objetivo de cortar as emissões até 2030 e entrar em carbono neutro até 2060. E isso seria interessante ver a nível de IPCC e ver também com relação às empresas, porque é algo bastante interessante de entender, tanto no nível do país, mas também das empresas. Tudo isso precisa estar em sintonia. Os Estados Unidos têm de 50% a 52% de redução em emissão de gases de efeito estufa até 2030. São objetivos de NDC bem diferentes. Isso faz com que os pesquisadores tenham um pouco de dificuldade de comparar e refletir de que maneira
os países conseguem chegar a isso. Talvez no chat vocês possam começar. Quais são as questões que vocês veem com relação aos NDCs que torna isso tão difícil de comparar ou de discutir isso de uma forma com um olhar global? Por favor, coloquem no chat. Outra coisa que eu vejo aqui que torna um pouco difícil comparar os países e os NDCs é que alguns deles listam algumas a base da proposta. Se essa base muda, isso acaba se tornando uma complicação, porque aqui níveis abaixo do que tínhamos em 2005. Bom, talvez seja algo um pouco superestimado de até onde os países podem chegar, mas para ter essa forma de comparar os NDCs, talvez uma métrica seja importante. Na Índia, eles estão vendo a intensidade das emissões. Então, são emissões totais, elas podem crescer, mas a emissão per capita, na verdade, para eles aqui é emissão por PIB, é uma métrica diferente. Então, a eficiência melhora, mas no todo, as emissões podem continuar crescendo. É algo incompreensível, da perspectiva de um país que quer crescer. É algo bastante diferente de falar, ou de outros tipos de redução. Então, algumas questões que vocês podem perceber aqui nas duas últimas colunas, os países têm perfis diferentes, contexto político diferente, desenvolvimento diferente, então não é algo fácil de perceber se existe ambição ou não de cortar as emissões. É algo que necessita entender um contexto político, de capacidade, de desenvolvimento também dessa parte da indústria verde. Então, é algo que requer um olho mais treinado. Alguns países em desenvolvimento precisam de financiamento se quiserem entrar nessa área. Bom, eu estou feliz com os comentários no chat. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma discussão mais específica sobre isso depois. Então, alguns recursos. Existem grandes organizações, por exemplo, a Climate Action Tracker, que está acompanhando esses NDCs. São recursos clássicos que você pode usar, mesmo se você estiver fazendo uma pesquisa por sua conta, no país que você estiver olhando, esse Action Tracker, ele avalia anualmente um objetivo e seja dar um financiamento a outros países, ou falamos como isso é importante para países em desenvolvimento, e talvez alguns países não estejam apoiando os outros para fazer e ter objetivos um pouco mais ambiciosos. E dessa forma você consegue avaliar, ver a metodologia, se eles estão chegando aos objetivos e também ver se você concorda ou não. Você consegue ver outras métricas, o uso do solo e das florestas. E vemos aqui se o país tem um comprometimento com esse tema. Vemos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem um objetivo de carbono zero, sim, no ano 2050. E se é algo que está sendo visto de que forma? Aqui é mediano. Então, outras políticas que estão abaixo disso, regulações e incentivos para que a economia chegue a carbono zero. Depois eu vou falar de alguns objetivos e legislação que é usada em diferentes países.
algumas vezes vemos alguns gráficos como o que eu mostrei no começo e vemos uma grande diferença onde estamos e onde precisamos chegar. Vemos as contribuições nacionais e também as políticas. Na verdade, é difícil ver quantas leis já temos sobre esse tema. A London School of Economics tem esse acompanhamento das políticas ao redor do mundo, esses círculos fala sobre as legislações e o qual, correlacionando com as emissões dos países, houve um aumento de legislação. Não sabemos se essas políticas são suficientes, são efetivas, mas não é que não tivemos progresso. Precisamos falar sobre as pessoas que já advogaram sobre isso, sobre todas as legislações que já foram aprovadas, enfim, já para chegar onde chegamos, subimos no ombro de gigantes, é verdade. Já temos mais de 12 mil leis e políticas a respeito de mudanças climáticas. E está aumentando dia a dia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre regulação e políticas. Existem instrumentos políticos diferentes. Não são setores específicos que regulam isso, mas são alguns setores que ajudam a regular a economia, as empresas, e poucas empresas realmente abrem essas informações e mostram de uma maneira muito honesta o que estão fazendo e o que têm feito para reduzir as suas emissões. Existem padrões de produtos, de que maneira um produto precisa seguir um padrão para ter esse alinhamento com a proteção climática, ou, ou não, se receber alguma penalidade sobre isso. A venda de créditos de carbono também, isso também entra nesses padrões de produtos. Então, os consumidores realmente podem ver que estão recebendo o que querem comprar, principalmente com relação a o cenário de créditos de carbono. Aqui é para sabermos se os governos estão de fato colocando o dinheiro onde é necessário. Eles têm um potencial grande para gastar. 16, 17% da economia mundial está ligada a isso. Eles conseguem contratar empresas que de fato tenham padrões de carbono zero, isso ao redor do mundo, e receber incentivos para estarem alinhadas com as propostas dos governos e objetivos desses países. E esse comércio internacional que traz produtos importando e exportando, como vocês já perceberam, essas leis de comércio internacional são muito sensíveis com relação à desigualdade, porque muitos países em desenvolvimento ou desenvolvidos compram coisas de países em desenvolvimento, e isso tem uma relação com o impacto climático, seja financiando, e isso pode gerar penalidades para países em desenvolvimento com relação aos seus próprios objetivos. Então, precisamos pensar nisso num contexto geral e ver a relação que existe entre a parte comercial, as alfândegas e a contribuição, o financiamento de países a países
nesse sentido da transição climática. Todas essas políticas e regulações são fatores importantes e temos olhado isso na Universidade de Oxford para entender essas políticas ao redor do mundo e nos países. O que encontramos é que as regulações que temos visto, houve um aumento significativo, 11 vezes nos últimos 10 anos, mais ou menos, com mais regulação ano a ano. Isso aqui nos mostra que muitas empresas ao redor do mundo, quando falamos com elas não percebem que a regulação precisa estar junto com objetivos, com planos de transição, com o fato deles demonstrarem as suas emissões, e tudo isso precisa caminhar junto, porque é algo importante. Muitos países em que esse tipo de regulação é novo e a regulação está começando a acontecer, mesmo num sistema globalizado, talvez isso possa afetar a sua empresa, mesmo que o seu país não tenha essa legislação. Para você operar em outros lugares, isso vai ser algo importante. Então, se você está numa empresa em qualquer lugar do mundo e você quer que sua empresa seja inteligente nesse sentido, você precisa estar a par das regulações. Temos algum plano de carbono zero? Talvez a empresa deixe de ser competitiva no futuro em outros mercados. Por último, eu vou falar de alguns objetivos e planos de transição subnacionais. Olhando aqui no Net Zero Tracker, é algo que comparamos países de diversos lugares do mundo. É algo que está disponível publicamente e o que e acompanha relatórios que as próprias empresas publicam. Se você tem interesse, por exemplo, numa empresa do mundo, que você procure nas 200 maiores empresas do mundo, você quer saber se eles têm um plano detalhado sobre carbono zero, você consegue. O que está em amarelo, por exemplo, é o que não está muito bem detalhado. O vermelho é que não há planos. E que o verde é que tem plano. Então, vendo isso e vendo as regulações que atualmente estão aparecendo, vemos que muitas empresas estão com as pontinhos verdes aqui. Créditos de carbono, você pode ver o quanto, quais critérios estão sendo observados, e também pode ser olhado isso em nível doméstico. E para fechar, é muito importante perceber que as políticas têm uma relação. Quando os negócios entendem esse objetivo e pensam nas políticas para chegar nisso, isso causa um efeito positivo nas políticas. E quando os governos também mudam e apontam para as empresas onde elas devem estar, isso também ajuda as empresas. Então, é um ciclo virtuoso. Para fechar a minha apresentação, eu queria falar dessa notícia aqui, se essa ambição realmente funciona. É um estudo e uma história. Aqui você vê uma imagem da Cristiana Figueires, que é uma das arquitetas do Acordo de Paris, ela é a mulher no meio, e nesse acordo foi pensado num sistema de que forma cada país poderia contribuir.
foi uma grande vitória, a questão do objetivo de 1,5 graus, mesmo que ainda hoje haja muita dificuldade, mas na época eh, falaram até de objetivos de 2,5 ou 3 graus. Então, os meus amigos, pessoas que estavam trabalhando nessa época, na COP também, disseram que não foram muitas empresas que falaram que estavam com esse objetivo de 1,5 graus. Então, eles entendiam que talvez não fosse algo que fosse muito importante para as empresas para chegar, mas as empresas têm um grande papel na COP. Foi bom nessa época, na verdade, mas se eles não tivessem tido esse objetivo tão ambicioso, de fato, os países também não iam ter se movido nesse sentido. As histórias são histórias, na verdade, é algo que a gente soube que é parte desse quebra-cabeças, mas alguns colegas disseram e falaram que podemos testar essa ambição em cada país, vendo os países e vendo as empresas, e existe uma relação muito significativa entre os países que têm mais ambição de carbono zero e as empresas que também estão criando esse objetivo, eles reforçam um outro. Então, seja no nível nacional, seja no nível internacional, tanto corporações quanto governos precisam ter objetivos ambiciosos e isso vai ter um efeito nas duas direções. Por fim, eu deixo algumas mensagens e alguns recursos para que vocês possam pesquisar. Os NDCs ainda não nos levam aos nossos objetivos do Acordo de Paris. Regulações que possam apoiar o carbono zero ainda precisam se envolver. Discutimos aqui diversos setores e critérios que podem apoiar isso. Tem um efeito de demonstração, esse advocacy do clima, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. E você pode também ter um impacto nesse nível. Então, onde procurar as informações? Net Zero Tracker, Influence Map, World Benchmarking Alliance e em contribuições você consegue encontrar sobre os NDCs nesse Emissions Gap Report e em muitos outros lugares aqui que estão listados na minha apresentação. Muito obrigada, espero que vocês tenham um ótimo dia e espero que se tornem advogados do clima. Obrigada, foi algo muito importante. Se você de fato olhar esses planos, é preciso ver que os NDCs estão ali, então eu vou passar para Alexis para a partir de perguntas e respostas. Bom, é muito interessante ver a Kaia colocando toda essa expertise em um lugar só. Yuba, a primeira pergunta é para você. A primeira pergunta fala quais são os meios para garantir que essa sabedoria ancestral também seja levada em conta na participação e de formas diferentes e também somar esse contexto geral. É muito importante pensar que existem ideias preconcebidas. E se você pensar apenas em um aspecto,
você precisa ver todos os sistemas de conhecimento. É claro que o científico ou convencional acaba não abordando o conhecimento tradicional dos indígenas, dos ancestrais, e isso acaba sendo confrontado no IPCC e nesse processo. Então, como trazer isso para os objetivos? Eles podem trazer formas de se adaptar a isso. No IPCC, por exemplo, pesquisas foram feitas e trouxemos um terceiro para organizar um workshop e trazer essas pessoas de comunidades indígenas, comunidades locais, um workshop falando sobre esses conhecimentos, organizando e trazendo também pessoas de vários lugares do mundo. Organizamos isso na Austrália, falando sobre mitigação e trazendo pessoas do mundo todo. E isso foi captado e publicado para criar novos elementos. Isso pode ser feito em qualquer país, sem negligenciar as outras culturas. De que maneira os níveis locais, mesmo que você esteja vendo de um lugar externo, existe esse sentimento de que as mulheres, por exemplo, tenham menos interação em alguns sistemas. Então, vendo isso socialmente e diferentes realidades, você precisa ter uma forma de captar isso de formas não convencionais para evitar qualquer preconcepção. Cá, eu tenho uma pergunta para ti. Temos tantas perguntas interessantes. Esta pergunta chama muita atenção. O que é que está a ser feito para equilibrar a nível de país, ah, para os que recebem as emissões e os que emitem as emissões? Como é possível equilibrar as pessoas que sofrem com as emissões e que as pessoas que são responsáveis pelas emissões? É uma pergunta realmente muito sensível a nível político e muito importante também, porque era explicar a terminologia é que ah, essa expressão que utilizaste, sim, que é em inglês, é a forma como um país pode captar ah, o dióxido de carbono que está na atmosfera. Então, há países que têm recursos naturais que o podem fazer, e há outros países que são emissores de carbono de grandes quantidades, hum, querem apoiar a proteção e a restauração da capacidade de captura de outros países para encontrar esse equilíbrio global, não é? Mas isto é uma questão política e muito sensível. Existe no Acordo de Paris, no artigo 6, existem negociações que fazem parte do artigo 6, 6.2 e 6.4, que referem, que falam exatamente de como somos capazes de, por exemplo, se há um país que é responsável por muitas emissões, como é que esse país pode ajudar um país que pode capturar essas emissões? Então, como é que podemos regular estas relações entre os dois países? É muito difícil, porque, como podem imaginar, há questões que têm a ver com a posse das terras. Se um país vai ajudar outros países a ajudar as suas terras, temos que ter em conta quem vive nessas terras. Se consultam os habitantes dessas terras, se eles fazem parte das intervenções de proteção e restauração das terras, e quem é que faz o quê? Ahm, já foi publicado um documento em que se fala sobre a relação entre os países e as empresas. Há países que
estão a pagar por minas por países que estão responsáveis por emissões de carbono. Portanto, e aqui também entra a questão do financiamento, então é muito importante destacar que também temos a COP da biodiversidade e há processos de compensação entre os países. Temos que manter e conseguir chegar às nossas metas naturais a nível global. Há países e governos que são muito reticentes em relação a esta compensação de carbono entre países. Vocês podem encontrar mais informação neste sentido no artigo 6. Os países que capturam carbono já estão bem definidos e estão a desenvolver tecnologia que permite capturar o carbono, mas eu considero que os Muito países que emitem obrigada por carbono também essa devem resposta desenvolver esse tipo de abrangente. tecnologia para que haja uma espécie de compensação entre as duas partes. Temos muitas pessoas aqui no chat que querem falar e também temos muitas pessoas que querem entrar nas salas de grupo, por isso vamos deixar aqui as perguntas. Eu já as coloquei todas no nosso documento compartilhado e acho que agora é interessante que entremos todos nas salas de grupo para que possamos conversar uns com os outros, trocar impressões. Há muitas perguntas muito interessantes. Se tiverem algum tempo, peço aos nossos participantes que se tiverem algum tempo para responder às perguntas colocadas no chat, seria excelente. Para fechar esta sessão e para explicar as próximas sessões, muito obrigada, Carla e o Becaia, pelas vossas apresentações tão incríveis e pelo vosso trabalho tão incrível também. No dia 17 de setembro vamos, na próxima terça-feira, vamos ter uma ação sobre as como interagir com os negociadores na COP. Eu não vou poder participar, mas tenho muita vontade de ter uma sessão tão interativa com vários negociadores que vão conversar connosco. A questão aqui, o objetivo desta sessão é que perguntem, façam-nos perguntas o que é ser um negociador, como é fazer parte da equipa de negociadores dos vossos países, é muito importante. Vamos ter o Johnny Stengel, ativista climático, Mary Claire Graff, também vão falar sobre este tema. Peço já o próximo slide, se for possível. Oi, peço desculpa, outro. Isto é só uma recordação que no dia 26 de setembro eu vou enviar este por e-mail também. Vai haver um webinar que está a ser levado para a corrida que acelerará as energias renováveis no sul global. Eu vou falar neste webinar. É outro evento que vai aparecer, que vai ter lugar em São Francisco. Vou-me despedir agora de todos desta sessão ao vivo. Vamos entrar todos nas nossas salas de grupo.